Com a gente aqui, a nutricionista Alessandra Gama. Doutora, bom dia. Bem-vinda. Vamos tomar café? Nosso cafezinho, né? O meu tá com adoçante. E o seu? Tá puro. Então bora. Da melhor forma Quero possível. saber. Conte-me tudo agora, doutora. Tem adoçante que é melhor ou tem adoçante que é menos ruim? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos. Não. Existem adoçantes, aqueles que a gente realmente deve evitar, tá? Principalmente o consumo em grande quantidade. E tem aqueles que são mais liberados, né? Aqueles que a gente, mas todos eles precisam ter aí uma quantidade adequada. A gente fala, e eu já vi até estudos que falam da relação do adoçante com quem tem problemas, por exemplo, de intolerância, síndrome do intestino irritável. Muita gente associa também, e até estudos, tá? Adoçante a câncer, adoçante a problemas cardíacos. Que relação há de verdade, doutora? Perfeito. O uso do adoçante ele tem que ser adequado àquelas pessoas realmente que precisam aí manter aí a glicemia equilibrada, tá? Pessoas, ou seja, que tenham diabetes, e aquelas que realmente precisam aí ter uma questão do equilíbrio do peso, tá? Mas o restante, todas as pessoas devem consumir o açúcar normalmente de uma forma moderada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem a escolha do adoçante mais adequado? Sim. Tem alguns adoçantes que eles são quimicamente produzidos, né? Existe toda uma mistura aí e a gente tem que saber qual levar para casa, o mais adequado, porque estudos sim comprovam que com o uso por muito tempo de determinados adoçantes pode sim causar aí algumas patologias. Na verdade, aumentar o risco dessas patologias, né? A gente tem uma bancada com vários tipos de adoçante. Vamos a ela? Vamos lá. Vamos embora, doutora. Para você que está em casa, no trabalho, nos acompanhando em Maceió, no interior de Alagoas, a gente tem aqui, a gente vai muito falar adoçante com sacarina, sucralose, estévia, xilitol, que agora está nessa onda, danada, né? A senhora quer começar por qual? Esse aí pertinho da senhora? Vamos lá. Esse é o estévia. Eu acabei de ter questionado aqui. Doutora, eu comprei um estévia. Mas ele não sabe se esse estévia é 100% puro. Por quê? Porque o estévia ele vem de uma planta, né? Sim. Que essa plantinha ela tem por si só na sua composição uma quantidade muito amarga, porque ela tem uma quantidade, ela é tão doce que chega a ser amarga, tá? Então, muitos adoçantes estévias eles acabam misturando com outros. Esse aqui na composição dele tem uma mistura assim. Pedi para a senhora colocar ele aí paradinho para a câmera fechar e mostrar. Doutora, eu tenho uma dificuldade com estévia, é o seguinte, eu acho que para adoçar requer uma quantidade maior de gotinhas. Por que isso acontece? Exatamente. No caso do estévia, ele é tão doce que ele acaba realmente ficando um pouquinho amargo, até porque ele vem de uma planta, tá? Então ele é extremamente natural. Mas a sua composição, por isso mesmo, por ser um pouquinho mais amargo, as pessoas querem colocar uma quantidade maior. Quanto maior a quantidade, mais amarguinho ele vai ficar. Mas entre todos que a gente vai conversar aqui, ele é o mais natural e o mais adequado, inclusive aí para pessoas que estão gestantes, né? Porque a gente tem aqui alguns que a gente não pode. A gente sai lá da estévia e vai para sacarina. Esse aqui, ó. Pedi para fechar para mostrar agora. Sacarina, que adoçante é esse? Eu não falei para vocês que tem alguns adoçantes que as gestantes devem evitar? Exatamente, é o sacarina. Então, opa, a gente gira lá para câmera agora. Paradinho. Isso. Tá. Bom, vou mostrar aqui. Nessa aqui, deixa ele paradinho aí. Sacarina, por que a gente deve evitar? Então, porque na composição dele, na fabricação dele, tem derivados aí de petróleo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ou seja, ele passa por um processamento químico muito maior do que os outros. Então, nessa questão, com certeza, aí a gestante tem que evitar esse tipo. Na verdade, ela tem que evitar qualquer tipo de adoçante, tá? E tentar utilizar da forma mais adequada aí o açúcar, né? Em quantidades. Em quantidades adequadas e usufruir também aí da questão das frutas, o suco sem adoçar, o café sem adoçar. Diabético pode? Diabético pode. Vamos lá, mostramos estévia, sacarina, agora sucralose. Sucralose, da mesma forma. O sucralose a gente tem que ser evitado por quê? Para as pessoas que têm problemas aí na glândula da tiroidiana. Por quê? Porque ele tem na composição dele iodo, tá? Que aí, então, não é interessante para as pessoas que têm alguns problemas aí na tireoide. Então, fiz uma cirurgia de tireoide, tem algum problema, faço reposição hormonal. Hipo, tem que evitar aí esse tipo de adoçante, não é interessante. Sucralose, não. Não. Queridinho agora, né? Xilitol, por que se fala tanto? O que é que ele tem? Que adoçante é esse? Isso.
O xilitol ele é um adoçante que se aproxima muito do sabor adocicado aí do açúcar, inclusive no aspecto dele, né? No aspecto, ele tem esse aspecto assim, clarinho, como o açúcar. Então, só que é o seguinte, as pessoas têm que tomar um certo cuidado com isso. Não, ele é puro, ele pode levar ao fogo, então assim, ele é muito indicado. Super liberado pela Anvisa, mas ele atinge aí na composição dele, você pode ter alguns probleminhas, principalmente pessoas que têm síndrome do intestino irritável, você sabe disso. Por quê? Porque ele pode causar aí algumas diarreias. Então, assim, não é interessante, tem que tomar muito cuidado com a quantidade, mas ele é um adoçante natural. Tem calorias, ele tem 2 quilocalorias. Quantidade que você deve colocar, tipo, xícara de café. Tá, então a gente vai falar assim, vou falar de todos eles, tá? A gente sempre tem uma contagem, mais ou menos, tá? Que seria mais adequado aí, tanto em líquido como em sachês, tá certo? No dia, a gente tem uma quantidade que poderia ser, alguns médicos recomendam que em todos os adoçantes seriam 10 gotas dia, mas às vezes as pessoas colocam essas 10 gotas apenas em um único cafezinho. Uns colocam 20. Exatamente, tá? Então seria a mais adequada. Então 10 durante o dia inteiro. 10 durante o dia inteiro, mas a gente vai dentro do que você pensa que é um equilíbrio, que já dá um gosto mais agradável para você, 2 a 3 a 4 gotinhas no máximo, tá? Doutora, a gente não tem aqui, mas você vai ali tomar um cafezinho e lá tem o aspartame lá. Isso. E tem aqueles aspartame ali em sachêzinho ainda, né? Que você corta que... Exatamente. Tem que tomar muito cuidado também, da mesma forma com os outros. O seu consumo de forma inadequada também pode causar ao longo Ciclamato também? A mesma coisa. Então a gente fala, então adoçante é ruim. Não, não é ruim, consumido aí de forma adequada, né? A gente tem que falar isso, de forma adequada. Mas realmente tem alguns que precisam ser retirados aí da dieta. Como eu falei aqui, pessoas que têm problema de tireoide, gestantes, né? E criança, que não é muito adequado, a não ser que ela tenha diabetes. Doutora, vem aqui para frente da bancada, porque assim, a grande recomendação da senhora, até a gente falava antes de entrar no ar, né? É deixar o adoçante de lado e ir para o café puro, sem açúcar, sem adoçante, encarar a fera. É adequar esse paladar, né? A gente sempre fala assim, a gente precisa adequar o paladar. Tem alimentos que a gente pode sim usufruir do seu próprio açúcar. A fruta, o suco sem adoçar. Então, assim, o próprio café, a gente tem que criar esse hábito, né? Para que nossas papilas gustativas comecem a entender que a gente não precisa desse açúcar todo. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas você vai domando a fera. De qualquer forma, temos as opções aí dos adoçantes mais naturais. Então, doutora, um beijo, muito obrigado e bom dia semana que vem, Semana Santa, a senhora volta, né? Com certeza. Um beijo. Um assunto delicioso, chocolate. Opa, já gostei. Um abraço, doutora. Até lá, tá? Obrigada, bom dia. Até mais.